caso, deixa eu dar a mensagem. Você está gravando. Então, avise a todos que estão sendo gravados. Então, beleza. Então, olha só. O que a gente fez na aula passada? Aula passada, nós calculamos a massa molecular, né? Acho que todo mundo sabe calcular massa molecular. Né? Sabem, não sabem? Moleza, né? Fala alguma coisa aí, gente. Moleza, né não? Pessoal, fala alguma coisa aí, pelo amor de Deus. Tranquilo. Isso aí, Nova Veneza. Isso aí. Tranquilo. Herópolis. Tudo beleza. Então, massa molecular, todo mundo sabe calcular, né? Então, deixa eu só manter o meu foco. Qual que é o nosso foco? O nosso foco sempre foi calcular a concentração molar. Tá? Essa concentração molar, vocês aprenderão a calcular na semana que vem, porque hoje é uma revisão para a nossa atividade avaliativa. Só que para você calcular concentração molar, você precisa de duas coisas. Primeiro, saber calcular massa molecular. Para quem não sabe, massa molecular é o emissão. E a segunda coisa que você tem que aprender a calcular é o número de mols, que é a nossa matéria hoje, 10 minutinhos, que é a matéria que se encerra a atividade avaliativa da semana que vem. Então, olha só, primeira coisa importante. O número de mols, ele tem um símbolo. O símbolo do número de mols é a letra N minúscula. N minúscula. E para você calcular o número de mols, existe uma fórmula. A fórmula está aqui, ó, de amarelo para vocês. Professor? Oi. Cresce a tela, fazendo favor, joga tudo, se tiver como. É porque daqui a pouco eu vou ter que fazer a conta aqui. E eu vou ter que voltar, tá? Mas por enquanto eu posso deixar a tela assim. Tá, Jaqueline? Ok. Então tá bom. Tá difícil enxergar na outra? Tá pequeno? As letras estão pequenas? Não, é porque eu estou amamentando e eu fiquei um pouco longe e ficou ruim para me ver. Ah, não. Então tá bom. Mas então vou tentar manter assim, daqui a pouco eu volto para que eu possa escrever, tá? Ok, obrigada. Então, de nada. Então, olha só. Para você calcular o número de mols, existe uma fórmula. Qual que é a fórmula, professor? Para você calcular o número de mols, para você calcular o número de mols de Nerópolis, de Nova Veneza, número de mols do coronavírus, a André nem gosta de falar essa palavra, né? Coronavírus. Para você calcular o número de mols de qualquer coisa que tem no universo, no planeta, na exosfera, no fundo do mar, existe uma fórmula. A fórmula é essa. Basta pegar a massa e dividir pela massa molecular. É muito simples, é só você aplicar a fórmula. E mais nada. Professor, como assim? Não entendi. Eu vou te explicar aqui, ó. Vamos supor que o Zilderson está na casa dele, 4 horas da manhã, ele acorda. Ele acordou e foi para a cozinha. Lá na cozinha da casa do Zilderson, tem uma balança. Porque o Zilderson adora cozinhar. Adora fazer macarrão. Adora. O que ele fez? Alguém chegou? Não, né, gente? Me avisem, tá? Quando alguém tiver chegado aí. Então, beleza. Chegou não. Deixa eu voltar para cá. Deixa eu aumentar aqui o tamanho. Então, o Zilderson está na casa dele, 4 horas da manhã, e resolveu beber um copo de água. Beber um copo não, beber água, né? Então, ele tem a balança lá na cozinha, ele tirou a balança da gaveta, pegou o copo de água, colocou em cima da balança e apertou a tecla tara. Quando ele aperta a tecla tara, ele está retirando a massa desse copo. Daí ele foi até a geladeira, pegou lá a vasilhinha de água e colocou água dentro desse copo. Aí ele pegou o copo, que agora tem água lá dentro,
e voltou para a balança. E lá ele leu 30 gramas de água. O Zilderson bebeu 4 horas da manhã 30 gramas de água. Isso todo mundo sabe, 30 gramas é 30 gramas. Só que olha só, na nossa vida, nós temos a elegância e a deselegância. É muito mais elegante você falar número de mols do que massa. É mais chique, é muito mais bonito. Como assim, professor? Eu vou te explicar, ó. Eu tenho esse exemplo aqui do Zilderson, para você entender. Então, o Zilderson foi até a balança da cozinha e ele pesou 30 gramas de água. Então, a massa de água é 30 gramas. Qual é a pergunta que eu faço para vocês? Eu, você e todo mundo quer saber quantos mols de água existem em 30 gramas de água? Essa é a pergunta. Então, se eu quero saber o número de mols de água, eu quero saber quanto vale a letra N minúscula. Eu não sei. Aí você pensa, o professor acabou de falar. Para que eu possa encontrar o número de mols, existe uma fórmula. É a fórmula que está aqui na cor amarela. Para você calcular o número de mols de qualquer coisa, basta pegar a massa desta coisa e dividir pela massa molecular desta coisa. A massa você tem. A massa desta coisa, que é a água, é 30 gramas. Para você encontrar os mols, além da massa que você já tem, você precisa calcular a massa molecular. Então, por isso que você aprende primeiro a calcular massa molecular para depois calcular o número de mols. Professor, como é que calcula a massa molecular? Eu esqueci. Então, eu vou te lembrar, ó. O primeiro passo é você separar. Separar quem, professor? Separar o H do O. Separei o H do O. O segundo passo é você colocar a quantidade. Eu tenho 2 Hs e eu tenho 1 O. O terceiro passo é você olhar para baixo. É você multiplicar pela massa atômica. Você pega dentro do quadradinho o símbolo e olha para baixo. Embaixo do H tem um número. É o número 1,008. Embaixo do O tem o número 16. Agora você faz a multiplicação. 2 vezes 1,008 é 2,016. 1 vezes 16 é 16. Agora, para você encontrar a massa molecular, basta você fazer o somatório. Se você somar 2,016 com 16, o resultado vai ser 18,016. A unidade, você já sabe, é gramas por mol. Então, encontrar a massa molecular, você já sabe. Você aprendeu semana passada. Então, a massa molecular da molécula de água é 18,016. Só que a minha pergunta não é qual é a massa molecular. A minha pergunta é a seguinte: eu quero saber o número de mols. Então, para você saber o número de mols, basta pegar a massa que você tem, é 30 gramas, e dividir pela massa molecular que você acabou de calcular. Agora, é só você pegar a sua calculadora e fazer a divisão. Vou dividir aqui, ó, 30 dividido por 18,016. A resposta, arredondando, 1,67.
1,67 o quê, professor? Mols. Professor, eu não sei arredondar. Sabe sim. Lá na atividade avaliativa, vai estar bem claro para vocês o arredondamento. Então, não se preocupa com o arredondamento, porque nessa atividade que vocês vão fazer, vai estar bem claro para você, tá? Como eu arredondei. Eu não vou fazer pegadinha de arredondamento para vocês, não. Tá? Então, a resposta é essa. Ó. Você tem, naquele copo de água, que tem 30 gramas de água, 1,67 mols. Aí agora você pensa assim, ó, professor, me explica de novo? Explico. O Zildo, se você é casado? Sou, Zilderson, sim. você é Oh. casado, né? Então hoje eu vou te dar uma dica. Vou falar bem baixinho, porque essa dica aqui... Não, eu quero que ninguém escute. É o seguinte, eu quero dar uma dica para você. Hoje você vai ganhar a sua esposa. Você vai ganhar pontos com ela. Muito mais pontos que você já tem. Então hoje você vai falar o seguinte para ela. Ó. Ela tem um apelido. Como é que você chama ela? Bem, é Mo? Como é que você chama ela? Hã? Amor. Oh, meu Deus do céu, que carinhoso. Meu bem, que coisa mais linda. Você vai falar assim: ô meu bem, amor, mo, paixão, vem aqui na cozinha, porque hoje eu vou te explicar uma coisa. Faz o seguinte para mim, amor. Pega um copo de água e tara. Ô amor, o que é tarar? Eu não sei. Eu vou te explicar, meu bem. Tarar é você colocar o copo em cima da balança e retirar a massa do copo. Aí você aperta a tara, porque quando você aperta a tara, você retira essa massa. Nossa, amor, que legal! Agora você vai na geladeira e coloca um pouco de água. Ela foi lá e colocou um pouco de água. Tá lá, colocando. Ah, amor, para! Bom dia, Stephanie. Para, amor. Tá bom. Quanto foi a massa já que você colocou no copo? Aí sua esposa fala assim, foi 30 gramas, amor. Não, amor, tá errado. 30 gramas é um jeito deselegante de falar. Agora você vai aprender o seguinte, que aí dentro desse copo não tem 30 gramas de água, tem 1,67 mols de água. Então, amor, você está tomando nesse momento 1,67 mols de água. É um jeito mais chique de falar grama. Grama é grama, mol é mol. É feio falar grama. Ah, você está tomando 100 gramas de água, você está tomando 1 quilo de água. É feio falar. O bonito é você falar mol. Você está tomando 1,67 mol de água. Eu tenho certeza que sua mulher vai à loucura. Ela fala assim, meu bem, meu dia ganhei, meu dia. Que explicação maravilhosa. Tá vendo, Zilderson? Eu até me empolguei aqui, né? Eu acho que a sua esposa nem ia dar atenção para você, né? Fala assim, nossa, tá bom, obrigado. Bem de nada. Então, olha só para você entender. Para que serve essa fórmula aqui? Para você encontrar o número de mols. Tá? Então, o número de mols é você pegar a massa que eu vou te dar e dividir pela massa molecular que você vai calcular e você vai encontrar automaticamente esses mols, tá? Então entenda, grama é grama e mol é mol. Professor, por que eu preciso encontrar o número de mols? Porque quem for trabalhar na indústria farmacêutica, principalmente no controle de qualidade, vocês vão seguir uma farmacopeia. E na farmacopeia, vocês têm que a todo momento fabricar, confeccionar, calcular, produzir concentrações molares.
E para você calcular concentração molar, eu preciso encontrar o número de mols daquela substância. Semana que vem vocês vão entender o que eu estou falando, tá? Rodrigo está chegando aqui para... Rodrigo, bom dia. Stephanie, bom dia. Gente, beleza esse começo do Carmo? Jaqueline do Carmo, entendeu? Oi, sim. Verdade? Verdade. Então tá bom. Tá tranquilo, gente? Como é que você calcula o número de mols? Eu acho que tá, né? Tá, eu vou fazer um outro exemplo aqui para você entender. Deixa eu tirar aqui o resultado, né? Então vamos lá. Eu tenho aqui uma outra situação, tá? Vamos supor, eu vou usar o exemplo do Rodrigo, tá? O Rodrigo que nós estamos muito felizes com ele, porque é a terceira vez seguida que ele vem à nossa aula, tá? Então, parabéns, Rodrigo. Nós nunca esperaríamos isso de você. Então, você está de parabéns mesmo, tá? Vamos supor que em cima da cabeça do Rodrigo, da cabeça dele, tenha 400 gramas desse composto aqui, ó, tá? Em cima da cabeça dele. Ele fez uma mágica e ele conseguiu pesar essa massa que está em cima da cabeça dele, tá? Pode ser qualquer coisa, pode ser um tijolo. O que importa é que você tem 400 gramas dessa substância em cima da cabeça do Rodrigo. Qual que é a pergunta que eu faço para vocês? A pergunta é muito simples. Eu quero saber quantos mols desta substância está em cima da cabeça do Rodrigo. Essa é a minha pergunta. Eu quero saber quantos mols. Aí o Rodrigo para, pensa, está refletindo. Ele teve uma ideia, ó, uma ideia fenomenal. Professor, eu entendi. Para você calcular o número de mols desta substância, que não interessa qual é, que está em cima da minha cabeça, basta pegar essa formulazinha aqui e aplicar ela. O número de mols é você pegar a massa que você tem, que é 400 gramas, e dividir pela massa molecular que você vai calcular. O professor, me desculpa, eu esqueci como se calcula a massa molecular. Eu vou te explicar, Rodrigo, eu vou te relembrar, tá? Então, o primeiro passo é você separar. Separar quem? O C, o O e o N. Separei. Segundo passo é você colocar a quantidade. Eu tenho 2 carbonos, eu tenho 6 Os e eu tenho 3 Ns. Próximo passo é você multiplicar pela massa atômica. Embaixo do C tem o número 12. Multiplico. 2 vezes 12 é 24. Embaixo do O tem o número 16. Vou multiplicar, vai dar 96. E embaixo do N é o número 14. Se você multiplicar 3 por 14, 4 vezes 3, 12 vai 1. 3 vezes 1, 3. Mais 1, 4. Vai dar 42. Agora, para você calcular a massa molecular, é só você fazer a soma. Chegou mais alguém aqui, ó. Chegou, ó. Fernanda, gente, chegou, ó. Vou dar um bom dia para Fernanda aqui, todo mundo animado. Bom dia, Fernanda, bom dia. Então, agora é só você somar. 4 com 6, 10, com mais 2, 12, vai 1. 3, 12. A resposta é... que 16. 162 gramas por mol. Essa é a massa molecular deste composto que está em cima da cabeça do Rodrigo. Certo, gente? Por enquanto? Tá bom.
eu quero saber o quê? Não quero saber o número de mols? Então eu jogo lá na fórmula. O número de mols é igual a massa que você tem, que é 400 gramas, dividido pela massa molecular que você acabou de calcular, que é 162. O número de mols é igual, é só pegar a sua calculadora e dividir 400 por 162, arredondando, a resposta é 2,47 mols. Então, esse é o número de mols que está em cima da cabeça do Rodrigo. Esse número de mols equivale a essa massa. Então, 400 gramas desse composto equivale a 2,47 mols. E aí, gente? Dá um feedback aí, por favor. Fala alguma coisa, gente. Meu Deus. Professor, bom dia. Bom dia, Fernando. Bom dia. Tem como você subir os dois últimos o slide que você pra mim tirar print? Tá aqui, ó. Subiu o primeiro. Posso passar para o segundo? Pode. Então tá. Esse é o segundo. Isso. Não, esse aqui, não. Na verdade, esse aqui a gente nem fez, tá? Que eu pulei. A gente só, mas tira print, não tem problema não, tá? A gente vai voltar nele. Na verdade, eu estava no primeiro e pulei por terceiro sem querer, tá? A gente vai voltar nele depois. Então você só perdeu o primeiro mesmo. E aí, gente, fala alguma coisa, por gentileza, se vocês estão entendendo como se calcula o número de mols. Vai fazer outro exercício, professor? Desse? Vou. Então tá. Quem falou? Stephanie? Vou fazer. Tá bom. Mas e os outros? Estão entendendo? Uai, eu peguei mais ou menos esse agora. O outro eu não vi, não. Quem falou? Professor, Oi? você sabe que debaixo do C tem um 12? É lá na tabela periódica? Isso. Se você pegar a tabelinha, Eu lembro agora. dentro do quadradinho, você olha para baixo, tá? Sim, não lembrei. Tá Ok. bom? É isso Então que eu tá tava. bom. Mas tá certo. Então tá bom. Eu vou fazer mais um, porque vocês estão muito tímidos hoje, vocês não estão querendo falar aqui no áudio. É porque tá frio, eu acho, né? Então eu vou fazer mais um exemplo para todo mundo entender. Então olha só. Qual é a pergunta? Eu tenho aqui um outro exemplo, tá? Um terceiro exemplo. O que você tem de informação? A única informação que você tem é que você tem 100 gramas de CO2, tá? Então, você retirou essa informação Rafael, de algum... Oi. poderia alguma dessas contas você não dar nenhuma dessas informações, tipo esse C, ou não? Na conta. Eu não entendi, falhou aqui a ligação não. O áudio falhou. Se poderia, em algum exercício, se eu não der nenhuma dessas informações, tipo, não ter 100 gramas, a gente descobrir também essa opção ou não? O que eu posso fazer com vocês e que, inclusive, eu vou falar na revisão. Ó, essa fórmula aqui que você está vendo é uma fórmula que é para calcular número de mols. Sim. Então, para você calcular o número de mols, eu preciso te fornecer uma massa. Aí você calcula a massa molecular sozinho. Só que eu posso fazer o seguinte também com vocês. Eu posso fazer a situação contrária. Eu posso te fornecer o número de mols e perguntar a massa. Ou eu pergunto quanto vale o mol, ou eu pergunto quanto vale a massa. Se eu te perguntar quanto vale a massa, eu tenho que te fornecer os mols. Se eu te perguntar quantos mols tem ali, eu preciso te fornecer a massa, tá? Mas alguma coisa eu tenho que te fornecer. Ok. Eu vou fazer um exemplo aqui para você entender, tá, Jaqueline?
Tá bom. Então tá bom. Então olha só. Aqui é um outro exemplo, ó. Eu tenho aqui... Deixa eu desligar aqui o áudio. É da Andréia. Andréia, eu vou desligar seu áudio, tá? Aí. Obrigado. Então olha só. Aqui eu tenho um outro exemplo, ó. Eu tenho 100 gramas de CO2. Quando eu falo grama, o que vem à sua cabeça? Grama é massa. Então a massa é 100 gramas, tá? Qual que é a minha pergunta? Eu quero saber o número de mols. O número de mols. Aí você para e pensa. Pensei, professor, eu pensei. Ah, graças a Deus. Para calcular o número de mols existe uma fórmula. Qual que é a fórmula? Essa de amarelo. Para você calcular o número de mols, basta pegar a massa que você tem, que é 100 gramas, e dividir pela massa molecular que você vai calcular agora. Então vamos calcular a massa molecular. Primeiro passo é você separar. Eu separei o carbono do oxigênio. O segundo passo é você colocar a quantidade. Então embaixo do C tem o número 1. Como não tem número, é o número 1. E eu tenho 2 Os. Depois eu vou multiplicar pela massa atômica que você olha embaixo. A massa atômica do carbono é 12. 1 vezes 12 é 12. E do O é 16. 2 vezes 16 é 32. Agora, simplesmente, você faz a soma. 12 mais 32 vai dar 44 gramas por mol. Então, a massa molecular da sua molécula é 44. Só que a minha pergunta não é a massa molecular. A minha pergunta é qual o número de mols. Para calcular o número de mols, eu volto lá na fórmula. Quanto vale a massa? Você tem. É 100 gramas. Quanto vale a massa molecular? Você acabou de calcular. É 44. Agora é só pegar a sua calculadora e fazer a divisão. 100 sobre 44 é 2,27 mols. Então você tem essa quantidade de mols em 100 gramas de CO2. E aí, gente, fala alguma coisa aí para mim, pelo amor de Deus. É fácil, é difícil? Essa aí tá fácil. Faz a outra opção que o senhor falou. Eu vou fazer na revisão, tá? Tá. Tá bom? Vou fazer lá, fica tranquilo. Professor, Fala. aí quando envolve o primeiro exercício da sua lista da outra, quando envolve ml para saber a concentração, já é outro tipo de conta. Isso, exatamente. Olha só. Só para vocês entenderem. Para calcular o número de mols, não envolve volume. Não tem volume. Para você calcular o número de mols, basta pegar a massa e dividir pela massa molecular. Onde é que você utilizava o volume? Lembra quando você fazia concentração comum, que era pegar a massa e dividir pelo volume, ou você fazia problemas de porcentagem com regra de 3. Só que agora a matéria mudou. A matéria agora é como calcular o número de mols. Número de mols é número de mols. Concentração comum é concentração comum. Massa molecular é massa molecular. Porcentagem é porcentagem. Agora você me pergunta assim, Stephanie, por que você está ensinando a calcular o número de mols? Eu vou te explicar. Porque você viu, há 2 semanas atrás, que eu coloquei aqui que nós temos 3 tipos de concentração, pelo menos os principais. A primeira concentração vocês já viram, que foi a concentração comum, que era pegar a massa e dividir pelo volume. Isso todo mundo já viu. O segundo tipo de concentração foi a concentração em porcentagem, que vocês já viram aqui também. E o terceiro tipo de concentração que nós vamos ver é a concentração molar.
Só que para você calcular a concentração molar, vem da palavra mol. Então você precisa aprender a calcular o número de mols para que na próxima aula você possa calcular a concentração molar. Entendeu? Sim, entendi. Tá? Então, assim, essa matéria aqui, ela só serve como um pré-requisito para a nossa próxima aula. Porque sem ela, você não avança na matéria, tá? Tá certo, Stephanie? Entendeu, né? Stephanie. Tá tudo certo, Stephanie? Peraí. Tá certo. Tá certo? Alguém avisou lá no grupo que a internet caiu. Talvez está pedindo para entrar, professor. Mas aqui, ó, aqui não tem ninguém pedindo, tá, Camila? Pede para entrar de novo. Quem que caiu aqui? Deixa eu ver. Foi a Andréia. Foi a Andréia. Ela tem que tentar entrar de novo. Ela saiu, tenta entrar de novo. Assim que ela entrar, aparece um barulhinho aqui para mim e eu ativo ela, tá? Pede para ela ir tentando. Professor, Oi. Fale lá. em relação à lista de exercício que você passou. Sim. Então, Em relação... Então. tem Então, algumas quantidades aqui que não fala gramas. Fala quantidade em ml. Aí, no caso, vai ter que transformar essa ml em gramas para poder fazer e colocar nessa fórmula aí para descobrir a quantidade de mols. É isso? Não. Você está falando daquela lista de soluções, aquelas 20 e poucas questões? Isso. Então, o que você vai fazer? Você vai esquecer essa lista, esquece ela, porque até agora, as únicas questões que vocês conseguiram fazer foi a 11, a 12 e a 13. As outras questões, na semana que vem, porque hoje é nossa revisão. Porque se não fosse a revisão, eu poderia fazer isso hoje. Mas a gente vai deixar para a semana que vem essa lista. Para você Mas semana entender... que vem a prova, como é que vai fazer essas atividades? Não, Murilo, mas a prova, eu vou explicar para vocês como é que vai ser, tá? A prova não vai ser num dia, vocês vão ter uma semana para entregar ela. Mas o Marcinho ontem falou que não vai passar nada na hora da aula dele. Não, então a gente... Minhas outras matérias também eu não terei aula, só prova. Não, então tá bom, ele vai ficar aqui com vocês, ao vivo? Ele falou que quem quiser, ele vai estar aqui. Uma professora... Ótimo, beleza. Nos 15 primeiros minutos só. Não, então tá, a gente combina assim, tá? Beleza, ótimo. Semana que vem eu vou estar aqui para alguma dúvida relacionada à prova, então, tá? Então fechou. Mas eu vou ficar aqui até um tempo maior, porque às vezes 5 minutos é muito pouquinho, mas eu vou estar aqui com vocês e vocês fazendo a prova, então, tá? A gente deixa essa matéria de consideração só para outra aula, tá bom? Ok. Então, beleza. Murilo, obrigado aí pelo feedback, para eu entender o que os outros professores estão fazendo também. Sim, senhor. Oi? Senhor é 10, viu? Fale, gente, pode falar. Em alguns exercícios da lista mesmo, retomando, eles já dão a massa molar. Vamos supor que da glicose já deu. Sim. Aí, no caso, eu não preciso. Já deu. Mais. Exatamente, Stephanie, exatamente. Mas lá na nossa atividade avaliativa da segunda VA, eu não vou dar a massa molecular para vocês. Vocês já sabem calcular, então vocês vão ter que calcular primeiro, tá? É porque o problema foi bonzinho com vocês. O problema foi um pai para vocês, porque ele já deu a massa molecular. Aí você não precisa calcular não, tá? Certo? Tá bom, então. Então tá bom. Qualquer dúvida, eu estou aqui à disposição, tá? Então a gente vai encerrar essa matéria para a gente fazer nossa revisão com pelo menos um exercício ou dois do que vai cair na atividade avaliativa, tá?
Então, a gente já está revisando aqui, ó. Vou fazer uma revisão, começando pela matéria de hoje, tá? Então, presta atenção, ó. Isso aqui, deixa eu até abrir aqui a nossa avaliação, para que eu possa me guiar nessa revisão. Só um minutinho aí. Eu vou conversando com vocês enquanto vai... Professor, Oi. a prova avaliativa vai ter quantas questões? São 10 questões, 10 questões de múltipla escolha, tá? Tá. Deixa eu só abrir aqui. Um minuto. Deixa eu adicionar aqui outra conta. Tá abrindo aqui, só um minutinho, gente. Tá abrindo aqui. Vai. Então, semana que vem, só para deixar claro como é que vai funcionar. Eu vou postar lá no AVA de vocês, na unidade 3, seção 1, o link da nossa avaliação, tá? Vai estar o link lá para vocês. E preciso também estar aqui com vocês, porque se tiver algum problema no link, eu consigo resolver, tá? Então, o link eu vou postar na segunda-feira de manhã, dia 20, às 8 horas da manhã. Aí vocês vão ter um prazo para me entregar até o dia 24. Então, vocês têm aí 5 dias, né? Uma chance para responder cada questão? Exatamente, já que uma chance para resolver cada questão. Então, assim, se você tiver dúvida, cuidado, pensa muito bem antes de você enviar a questão, tá? Mas, então, professor, fala. Se eu abrir a prova, eu tenho que responder na hora ou eu posso sair depois? Pode sair. Vocês têm, assim, lá tem um item enviar. Então, assim, isso fica salvo. Se você enviou a questão 1, acabou. Já era. Já era. Então vocês têm no dia 20 ou dia 24 para entregar esse formulário para mim. Tá? Vocês têm aí de segunda a sexta-feira. Okay. A prova vale 1.000 pontos. São 10 questões objetivas. Por favor, quando você for acessar o formulário, vai pedir o seu e-mail. Tá? Então, tem que colocar o seu e-mail lá para te identificar. Colocar o seu nome, o seu CPF, as orientações vão estar lá. Então, eu vou postar o link dessa atividade lá no AVA, na unidade 3, seção 1, tá bom? Então, acesse na segunda-feira. Então, eu abri aqui, mais ou menos, um modelo de como vai ser essa prova. Então, a nossa avaliação, elas são 10 questões objetivas, tá? Questão sobre cálculo do número de mols, nós vamos ter uma questão na prova, tá? Uma questãozinha sobre esse assunto da aula de hoje. Então, eu vou fazer uma questão, não é igual, é lógico, é uma questão muito parecida com o que estará na sua avaliação, tá? Então, por exemplo, ó, questão 1. Qual o número de mols, ou os números, né? Aqui, deixa eu tirar do plural aqui. Qual o número de mols existentes, é mesmo, fica mais bonito assim, ó, existentes em 160 gramas de hidróxido de sódio. Se ele fala 160 gramas, o que ele te deu? Foi a massa. Então, a massa de hidróxido de sódio é 160 gramas. E que está te perguntando? Qual o número de mols?
qual o número de mols. Professor, como é que eu calculo o número de mols? Existe uma fórmula. Eu pego a massa e divido pela massa molecular. Só que para você calcular o número de mols, a massa você tem, que é 160. Falta você encontrar quem? A massa molecular. Então vamos encontrar. Eu tenho um Na, eu tenho um O e eu tenho um H. Agora eu vou multiplicar pela massa atômica. O Na é 23, o O é 16, e embaixo do H tem o número 1,008. Só que lá, na nossa avaliação, eu vou pedir lá no enunciado para você arredondar. Para você arredondar o H para 1 também. Estará escrito lá para vocês isso. Então, eu vou arredondar o H para 1. Vou fazer a conta. 1 vezes 23 é 23. 1 vezes 16 é 16. 1 vezes 1 é 1. E se você somar aqui, o resultado vai dar 40 gramas por mol. Esse é o valor da massa molecular. Agora eu vou lá na fórmula e substituo. A massa molecular vale 40 e é só dividir 160 por 40. Quantos mols o resultado? 4 mols. Então você tem 4 mols de NaOH em 160 gramas de hidróxido de sódio. E aí, gente? Fale alguma coisa aí, por favor. Entendi. Entenderam? Sim. Sim? Posso continuar, gente, ou não? Pode. Posso? Então tá, vou fazer só mais um exemplozinho. Então, uma questão da prova da nossa atividade em relação a isso, tá? Eu vou fazer agora com uma outra questão, para a gente encerrar esse assunto. E a gente passar para outras revisões. Então, aqui está um outro exemplo para você reforçar o conhecimento. Então, vamos ler aqui. O carbonato de sódio é um produto industrial muito importante e usado na manufatura do vidro. Tá? Quantos mols? Quantos mols? Quantos mols? Então, eu quero saber o número de mols. Então, eu quero saber quanto vale a letra N minúscula. Quanto vale o mol de carbonato de sódio, que tem 132 gramas. Então, 132 gramas de carbonato de sódio é a massa. Então, a massa é 132. Primeiro passo é calcular a massa molecular. Eu tenho 2 NAs, eu tenho 1 carbono e eu tenho 3 Os. Próximo passo é você multiplicar. Multiplicar pela massa atômica. Na 23, carbono 12 e O 16. Agora eu vou fazer a multiplicação. Aqui vai dar 46. Aqui vai dar 1 vezes 12 é 12. Aqui vai dar 48. Agora é só você fazer a soma. Se você somar, o resultado vai dar 106 gramas por mol. Essa é a massa molecular, tá? Agora eu coloco lá na fórmula. O número de mols é igual a massa sobre massa molecular. Quanto vale a massa? Você tem. É 132. Quanto vale a massa molecular? Você acabou de calcular. Vale 106. Se você dividir 132 por 106, a resposta vai ser 1,25 mols. E essa é a resposta. É fácil? É difícil? Como que é isso? Explica aí, gente. É fácil. É fácil?
Mais alguém aí, gente? Murilo, Amanda, Qual que foi Camila. a diferença desse com o outro? Nenhuma. A diferença aqui é porque você tem um enunciado. Nos primeiros exemplos, eu já fiz direto sem enunciado. Aqui só tem um enunciado. Essa é a diferença. Pra Tá? tranquilo. Tranquilo? Então tá bom. Tá, só Então, deixa na semana... Deixa o quê? Não entendi? Deixa eu só copiar a resposta. Tava prestando atenção. Pode copiar. Pode copiar. Fique tranquilo, tá? Que eu vou esperar aqui uns 10 segundinhos. Nossa, peraí, né, filho? Quando você quiser, eu continuo, tá? Pode me avisar aí. Tá, rapidinho. Tá bom. Nós esperamos você. Pronto. Pronto? Pronto. Não, então tá. Então, beleza. Posso continuar, gente? Pode. Posso? Então tá. Então, beleza. Então, eu vou continuar. Ó. Então, na atividade avaliativa, uma questão da prova é sobre isso aqui. Tá? Então, beleza. Então, agora vamos para a nossa revisão. Continuar a revisão para a nossa atividade avaliativa, tá? Deixa eu pegar aqui. O que eu vou falar? Uma outra coisa que vai cair na prova, que eu acho que você já está cansado de fazer e de saber, é questão sobre porcentagem. Na prova vai cair 3 questões muito parecidas com essa que você está vendo. Você sempre viu. Então, olha só. Um frasco existente no laboratório apresenta o seguinte rótulo: 50% de solução de açúcar. Tá? 50%. Porcento é por 100. O que está querendo saber na questão? Calcule a massa de açúcar em 3 litros. Eu quero saber a massa de açúcar em 3 litros. Então, presta atenção para você nunca esquecer. Se eu estou te dando a porcentagem, tem que lembrar da regra de 3. O que é 50%? Você tem 50 gramas do açúcar a cada 100 ml. É sempre 100 ml. Sempre. Só que ele quer saber a massa em 3 litros. Ele não quer saber a massa em 100 ml. Ele quer saber a massa em 3 litros. Aí você vai lembrar das aulas. Tem que lembrar que na regra de 3, as unidades sempre as mesmas. Sempre as mesmas. Se aqui é ml, lá tem que ser ml também. Eu não posso trabalhar com litro e ml ao mesmo tempo. Então, antes de você colocar na regra de 3, tem que transformar o volume que eu te dei para ml. E todo mundo sabe transformar. Para passar de litro para ml, você multiplica por 1.000. 3 vezes 1.000, 3.000. Então, agora você pode voltar na regra de 3. O que é 50%? Você tem 50 gramas a cada 100 ml. A cada 3.000 ml, qual é a massa? X. Agora, ml em cima, ml embaixo. Como é que você encontra essa fala? Não tem como tirar essa barrinha do meio ou subir? Subiu, melhorou. Ah, tá. Essa melhorou? barrinha aqui que mostra a câmera, o microfone, estava bem no meio da sua conta. Ah, tá. Melhorou agora? Sim, subiu. Então tá. Então, olha só. O que é 50%? Você tem 50 gramas a cada 100 ml. E se fosse 70%? 70 gramas a cada 100 ml. E se fosse 80%? 80 gramas a cada 100 ml. Como é 50 gramas a cada 100 ml. A cada 3.000, você não sabe.
Se você não sabe, é X, tá? Não pode colocar 3 litros. Tem que transformar para ml. Então, multiplicar cruzado. 100 vezes X, 100x. 50 vezes 3.000 é 15, 1, 2, 3, 4. É 150 mil. Eu vou aumentar aqui a fonte, para você enxergar melhor. O 100 está multiplicando, vai passar dividindo. Vai ficar 150 mil dividido por 100. X é igual a 1.500 gramas. Então, essa é a massa desse açúcar em 3.000 ml, que é a mesma coisa que 3 litros. É uma revisãozinha que eu já passei para vocês, tá? Não consegui ver, tem a faixinha na frente. Faixinha? Deve ser da minha tela. Aqui aparece para mim o microfone, a câmera. Fica bem na frente do seu slide. Você está no Eu tô celular? Não, no computador. Não sei o que foi. Ué, e agora? Você está vendo? Deixa eu aumentar minha tela. Não muda aqui. Não é? Diminuir aqui, consegui ver, mas não tudo, o final. Diminuir. Não consegue ver. Deu para ver? Deu, deu para ver. Só que minha tela ficou... Deu para ver? Agora Ué, o seu mudou, ficou melhor. Estranho, né? Acho que é o meu mesmo aqui. Você quer entrar de novo? Você quer sair e entrar? Esperar? Não, toda aula minha fica assim. Não. Mas consegui. Ixi, não. O lado direito aqui eu consegui ver. Não, então tá bom. Então, gente, de nada. Então, na prova vai cair 3 questões, de 2 a 3 questões sobre porcentagem. Eu acho que porcentagem, a gente bateu nessa tecla muitas vezes, e é só você fazer a regra de 3. E lembrar que tem que transformar o volume que eu te fornecer em ml. Se eu te der em litros, transforme para ml. Se eu te der em ml, não precisa transformar em ml. Tá? Fechou, gente? Ixi, professor, eu acho que no dia dessa aula aí eu faltei. De porcentagem? É, porque eu ainda tô com dúvida. Repete Então, para mim também, como que o senhor chegou no cálculo final. A minha estava cortada e eu não estava conseguindo entender os cálculos. Tá, eu vou mudar aqui. Eu vou colocar um outro número, tá? Eu vou colocar aqui o número 60, tá? Ok. Vou colocar o número 60 e vou colocar aqui, sei lá, 2 litros, tá? Deixa eu colocar aqui 2. Então, olha só. Um frasco existente no laboratório apresenta o seguinte rótulo: 60% de solução de açúcar. Se eu falo 60%, é porcentagem. E problemas de porcentagem se resolve por regra de 3. Professor, o que é regra de 3? É feira. Uma batata custa R$1 e 2 batatas, R$2. Isso é regra de 3. Então, olha só. O que é 60%? 60 por 100. Por 100. Por 100. Então, porcentagem é por 100. Então, como é que você começa a montar a regra de 3? Não é 60%? Então, como é que você começa? Quer dizer que você tem 60 gramas do açúcar a cada 100 ml. Esse é o começo. E se fosse aqui, professor, 90%, você colocaria 90 gramas a cada 100 ml. E se fosse 120%, 120 gramas a cada 100 ml. E se fosse 130%, 130 gramas a cada 100 ml. Esse começo é sempre o mesmo. Só que ele quer saber a massa em 2 litros da solução. Só que na regra de 3, as unidades têm que ser as mesmas. Se em cima é ml, embaixo tem 100 ml também. Então, antes de você colocar na regra de 3 a sua segunda parte, tem que transformar 2 litros em ml. Como é que você transforma? Multiplica por 1.000. 2 vezes 1.000, 2.000 ml. Então, agora volta aqui na regra de 3. Ó.
O que é 60%? 60 gramas a cada 100 ml. Eu quero saber a massa, não é a cada 100, é a cada 2 litros. E 2 litros é 2.000 ml. Então, qual é a massa? É X. 60 está para 100. 2.000 está para X. Agora eu multiplico cruzado. 100 vezes X, 100x. 60 vezes 2.000, aqui vai dar 6 vezes 2, 12. O 100 está multiplicando, vai passar dividindo. Se você dividir 120.000 por 100, a resposta vai ser 1.200. Deu para entender, mais ou menos? Essa é a massa, 1.200 gramas. E aí, gente? Jaqueline, Fernanda? Sim, agora eu entendi. Sempre vai ser assim. Sempre. Não vai mudar o jeito de fazer a questão, não. Fernanda, e aí? Fernanda? Oi. Deu para entender? Mais ou menos. Então fala, onde está pegando aqui, Fernanda? Fala, pode falar. Na parte dessas 60 gramas e tem uns pontinhos aqui que liga até 100 ml. Não, Você é não porque usou ele. eu usei, ó. E isso aqui eu peguei lá da porcentagem. Não é 60%? Não é 60%? Tá. Então, se é 60%, eu estou querendo falar que você tem 60 gramas a cada 100 ml. Quando você vê 60%, é a mesma coisa que falar que você tem 60 gramas a cada 100 ml. Eu só defini o conceito de porcentagem. Uhum. Você ainda não entendeu. Entendi. Você entendeu de verdade? Entendi de verdade. Depois eu vou estudando mais. Não. Tá, então se fosse 80%, Fernanda, como é que você faria a regra de 3? 80 gramas em 100 ml. Exatamente. E se fosse 90%? 90 gramas em 100 ml? Isso. Porque não precisa de cálculo. É só Não precisa de quê? sempre gramas. Sempre vai ser grama a cada 100 ml. Entendi. Porque problema de porcentagem é sempre regra de 3. Então, eu tenho que começar a montar a regra de 3. Então, como é que você começa a montagem? Pela definição. 60% é 60 gramas a cada 100 ml. Agora, eu quero saber a massa a cada 2 litros. Só que 2 litros é 2.000 ml. 2.000 ml você não sabe a massa, então é X. Aí eu vim e multiplico cruzado. Certo, Fernanda? Aí nessa multiplicação Fala. cruzada, você usou 60 vezes os 1.000 aqui. Não, aí eu fiz assim, ó. 100 vezes X, 100x. Uhum. 60 vezes 2.000 é 120.000. O 100 está multiplicando o X, vai passar dividindo. Aí agora você vai dividir 120.000 por 100, que vai dar 1.200 gramas. Agora eu entendi. E Você sempre entendeu? que é litros, eu vou transformar ele em ml para depois fazer esse cálculo. Exatamente, porque na regra de 3, as unidades sempre iguais. Se aqui em cima é ml, aqui embaixo também tem que ser ml. Você não pode colocar litros, tá? Porque senão a regra de 3 vai dar errada. Ok. Agora eu entendi. Certo? Certo. Então tá. Então beleza. Então na prova vai cair questões parecidas com essa aqui, tá? Eu só quero deixar uma coisa aqui com vocês, um lembrete.
para você não esquecer. Eu não falei disso nas nossas aulas, eu vou falar agora. Para você passar, para você transformar grama em miligrama, você pega o número e multiplica por 1000. Para você passar de grama para miligrama, você multiplica por 1000. Então, 1 grama equivale a 1000 miligramas. Porque 1 vezes 1000 é 1000. Se atentem para essa transformação. Para você passar de grama para miligrama, pegue o número e multiplique por 1000. Talvez você possa utilizar essa informação na sua avaliação. Tá? Outra revisão que vai cair na nossa avaliação é uma coisa que você está cansado de saber e você fez muito comigo. Então, vamos supor que eu te forneci uma massa, que é 250 gramas, e eu te forneci um volume, que nesse caso foi 2 litros. Qual é a minha pergunta? Calcule a concentração desta solução em gramas por litro. Professor, como é que faz isso? Você viu aqui comigo. Para você calcular a concentração, basta pegar a massa e dividir pelo volume. Quanto vale a massa? 250 gramas. Quanto vale o volume? 2 litros. Se eu pegar 250 e dividir por 2, qual é o resultado? 125, o que, professor? Gramas por litro. Professor, vai cair isso? Vai cair isso sim. Uma questão da prova é sobre isso. Uma questão da prova é sobre isso. Difícil, gente, isso aí? Professor, fala só o enunciado aí para mim, por favor. Oi? Calcule. Fala só o enunciado aí, por favor. Da pergunta. Calcule a concentração comum. Então, vou colocar aqui, ó. Calcule a concentração comum de uma solução que contém 250 gramas em um volume de 250 ml. E eu quero a concentração em gramas por litro. Então, isso aqui seria um enunciado da questão, tá? Esse seria o nosso enunciado. Obrigado. Deixa eu só copiar. De nada. Tá, então, se eu te pedir para calcular a concentração, basta pegar a massa e dividir pelo volume. Professor, e se o volume você já der em litros? Rafael, Oi. não entendi. A massa é 250 gramas e esse volume 2 litros vai dar... Não, desculpa, gente. Que 2 litros, o que eu tô pensando no exemplo passado. Meu Deus do céu. Tá. É porque é 2 litros. É porque eu falei aqui. É porque, como ele pediu para fazer o enunciado, eu inventei um outro volume, tá? Desculpa. 2 litros. Perdão, hein? Desculpa. O senhor fez só para ver, né, professor? Porque como você pediu para fazer um enunciado, eu não tinha visto que eu já tinha colocado o volume aqui, tá? Desculpa. Então, olha só. O importante aqui é você colocar na fórmula, tá? Pega a massa e divide pelo volume. Só isso. Mais nada. Então, vai cair uma questão parecida com essa, tá? Vai ter uma questão surpresa, é lógico. Uma questão em que você vai ter que pensar mais.
vai ter uma outra questão na prova que você vai até ficar surpreso com ela. Porque isso aqui, ó, por exemplo, eu te dou aqui a molécula de água. Aí eu pergunto assim para você, calcule a massa molecular da água. Só isso. Então, revisando aqui, vai cair uma questão de número de mols, que é só pegar a fórmula e você aplicar. Vai cair duas questões de porcentagem, já são 3. Vai cair duas questões sobre concentração comum, que é pegar a massa e dividir pelo volume. Então, aí já são 5. Tá? Já são 5 questões. Vai cair uma outra questão, que é simplesmente você calcular a massa molecular. Calcule a massa molecular, só isso. É só você pegar a tabela periódica, separar, colocar a quantidade, multiplicar e no final somar. Não tem como errar cálculo de massa molecular, porque, inclusive, nós fizemos aqui hoje pelo menos 4 cálculos de massa molecular, e na semana passada fizemos também pelo menos uns 10. Então vai cair na prova uma questão sobre isso. Deixa eu ver que vai cair mais. Vai ter ligação covalente? Vai cair uma questãozinha só, somente uma de ligação covalente. E eu fui tão bom com vocês, tão bonzinho, que a ligação covalente que eu coloquei na prova é uma das mais fáceis. Todo mundo vai conseguir fazer ligação covalente. É uma questão só, tá? Vai cair. E vai cair também uma coisa, que são 2 questões de verdadeiro ou falso. Mas eu vou aqui ajudar vocês no que estudarem. Então, escuta o que eu vou falar. Você vai escutar sempre, que você vai ter a aula aqui gravada. Mas escuta uma coisa. Pega aí agora a sua tabela periódica. Pode pegar. Eu vou esperar aqui um minutinho. Professor, é sobre isso uma outra dúvida também. Pode falar. Você passou uma tabela periódica, certo? Certo. Só que a da internet está diferente com a do senhor. Isso. O que eu quero que vocês façam? Na minha avaliação da semana que vem, utilize a minha tabela, tá? Porque os resultados das alternativas vai estar baseado na minha tabela. A minha tabela, para quem não tem, eu acho que a Stephanie, na semana passada, se eu não me engano, ela enviou para vocês. Mas se vocês quiserem, eu reenvio ela agorinha lá no grupo. Mas eu acho que a Stephanie ou foi o Murilo, não lembro, na semana passada, que enviaram para vocês. Não foi? Ou eu tô ficando doido? Não, tem ela lá no grupo. Eu não tenho. Se alguém puder enviar lá no grupo, eu agradeço. Não, a Fernanda vai enviar, ou a Stephanie, ou a Alamanda. Todo mundo vai te ajudar, viu, Jaqueline? Todo mundo. Tá, obrigada. De nada. Então vamos lá, ó. Já enviaram. Meu Deus, a Stephanie aqui já foi aqui rapidinho. Obrigado, viu, Stephanie? Ganhou aí 5.000 pontos, hein? Obrigada, Stephanie. Brincadeira, hein, Stephanie? Brincadeira. Então tá, então vamos lá. Então o que vai cair na prova de verdadeiro ou falso? Se você abrir a sua tabela periódica, acho que todo mundo já abriu. Por exemplo, ó, olha o átomo de oxigênio. Se você olhar o átomo de oxigênio, dentro dele tem um número que está em cima. E fora dele tem um número e uma letra. O número e a letra em cima do O é o 6A. E todo mundo sabe que 6A é a família do átomo de oxigênio. O que eu posso perguntar para você? Posso perguntar assim, ó.
O que a família fala para vocês? A família fala para vocês os elétrons da última camada. Os elétrons da última camada, você olha na família. Tá? Então, por exemplo, quantos elétrons o oxigênio tem na última camada? A sua resposta é 6, porque a família do O é família 6A. Tá? Então, a família do átomo te fala os elétrons da última camada. Uma outra coisa importante é o seguinte, que inclusive a Stephanie ou a Fernanda, não lembro mais, falou sobre ligação química, tá? Só para te lembrar, a única ligação que nós vimos foi a ligação covalente. Então, qualquer coisa que eu falar fora de ligação covalente é mentira. Eu só expliquei ligação covalente. Então, vai a dica para vocês na prova, tá? Eu não falei nada além de ligação covalente. Para quem não sabe, ligação covalente é uma ligação que ocorre com compartilhamento de elétrons, tá? Uma outra coisa que vai cair na prova é aquela nossa primeira aula. Para quem não foi na primeira aula, eu vou relembrar aqui, ó. Todo átomo tem duas regiões. A primeira é o núcleo e a segunda é a eletrosfera. Dentro desse núcleo, tem duas partículas principais. A primeira partícula são os prótons, que são positivos, e a segunda partícula são os nêutrons, que não têm carga. Eu posso perguntar assim, qual é a função do nêutron? A função do nêutron, todo mundo já sabe que é estabilizar o núcleo atômico. A função do nêutron é estabilizar o núcleo. O núcleo. Isso eu falei na sala de aula. Uma outra dica para vocês, tá? Uma outra dica extremamente importante é o que eu acabei de falar. Todo átomo é formado por duas regiões, o núcleo e a eletrosfera. Quando a gente olha a eletrosfera, a gente tem lá as camadas. Toda a eletrosfera é formada por 7 camadas. E eu coloquei para vocês lá em sala de aula um diagrama, que era o diagrama de Linus Pauling. Professor, o que significa os números? Os números significam as camadas. Os números no diagrama, que você viu em sala de aula, vai de 1 ao 7. Então, os números representam as camadas e as letras representam os orbitais. Isso você viu na sala de aula. E eu vou relembrar mais uma coisa que nós vimos em sala de aula. A sala de aula ela é formada por filas, por cadeiras e por vocês. Vocês são os elétrons. Vocês que são os elétrons estão sentados nas carteiras. E as carteiras estão dentro dos orbitais. Então, me escuta aqui, ó. As carteiras são das camadas. Me escuta aqui. Eu vou perguntar assim na prova, ó. Eu posso perguntar, não sei. Se eu perguntar assim, ó. Onde estão os elétrons? Qual é a sua resposta? Dentro dos orbitais. Onde estão os orbitais? Dentro das camadas. Pelo amor de Deus. O orbital é que está dentro da camada. Não é a camada que está dentro do orbital. Então, revisando, na eletrosfera, o que tem lá dentro são os elétrons. Onde os elétrons estão dentro dessa eletrosfera? Dentro dos orbitais. E onde estão os orbitais? Dentro das camadas. Isso você viu lá na sala de aula. Não se esqueça.
Os orbitais é que estão dentro das camadas. Não é o contrário, tá? Para botar muito fácil. E para encerrar, eu vou voltar aqui no PowerPoint. O que vocês estão vendo aí, gente? Vocês estão vendo o PowerPoint ou não? O que vocês estão vendo? Questão 3. Hã? O que é, já? O que vocês estão vendo aí para poder... Questão 3. Questão 3, do carbonato de sódio. Ótimo, obrigado. Beleza. Para encerrar, eu quero falar do exemplo que a Jaqueline perguntou no início da aula, tá? Então, olha só. O que você fez aqui, ó? Aqui eu te dei a massa e você encontrou os mols. Não foi isso? Eu te dei a massa e você encontrou os mols. Agora, eu vou fazer a pergunta contrária. Eu te dei o mol e eu quero saber quanto vale a massa. A fórmula é a mesma. O número de mols é igual a massa... Deixa eu fazer lá que fica melhor. Ó. Já está escrito lá. O número de mols é igual a massa sobre a massa molecular. Quanto vale o mol? Eu te dei. Vale 2. Quanto vale a massa? Eu não sei. E quanto vale a massa molecular? Vamos calcular. NaO e H. Quantos NAs tem essa molécula? 1. Quantos Os? 1. Quantos Hs? 1. Agora eu vou multiplicar pela massa atômica. Na 23, olhe na tabela, O 16 e H arredondando 1. Aqui eu multiplico, vai dar 23. Aqui vai dar 16. Aqui vai dar 1. E agora eu faço a soma. Se você somar 23 com 16 com 1, a resposta vai ser 40 gramas por mol. Então agora, onde tem massa molecular, eu coloco o número 40. Como é que eu encontro a massa, professor? Multiplico cruzado. Quanto que é 2 vezes 40? 2 vezes 40 é 80. Então, a massa que corresponde a 2 mols é 80 gramas. E aí, gente? Olha aí alguma coisa? Eu não entendi na hora que você jogou esse 40 aí para a fórmula. Não é, porque olha só, já, ó. Quanto vale o mol? 2 mols. 2. Né? Uhum. Quanto vale a massa? Eu não sei. Não sabe. Quanto vale a massa molecular? É 40. Então, lá embaixo eu coloquei 40. Tá, entendi. Aí eu multipliquei cruzado. Cruzado. 2 vezes 40 é 80. Ah, tá. Tá? Okay. É porque você não entendeu, é porque aqui a barra está inclinada. Só que a barra inclinada é a divisão. Tá? Sim. Então tá, olha só, gente, presta atenção então. O que eu falei hoje? O que vai cair na atividade avaliativa? Não se esqueça de estudar. Como calcular massa molecular, como calcular número de mols, como calcular concentração comum, como calcular porcentagem. Então a prova gira em torno disso aqui. Como calcular uma ligação covalente das mais simples que você possa imaginar. Rafael.
Oi. Você mostrou como que calcula a covalente? Ou eu não vi? Foi na primeira aula. Pera aí, deixa eu fazer um exemplo aqui. Você não vê nas primeiras aulas, né? Não. Aí. Eu vou fazer um exemplo aqui para lembrar, ó. Tá Sei bom. lá, deixa eu pensar aqui. Aqui. Então aqui está o exemplo. Ó, não vai ser esse aqui o da prova, é lógico, mas é só para você entender. Então, olha só. A ligação covalente tem uma regra, que é a regra do octeto, tá? Regra do octeto. O que diz essa regra? Para os átomos ficarem estáveis, eles precisam de 8 elétrons. Opa, deixa eu tirar dessa caixa aqui. Essa caixa aqui é muito ruim do PowerPoint. Espera aí, deixa eu colocar aqui. Ligações covalentes. Espera aí. Aqui. Então, ligações covalentes é a regra do octeto, tá? O que a regra do octeto diz? Para os átomos ficarem estáveis, eles precisam de 8 elétrons na última camada. Na última camada, tá? E como é que você sabe os elétrons da última camada? Olhe na família. A família do átomo te fala os elétrons da última camada. Da tabela periódica, né? Exatamente. Uhum. A única exceção à regra é o átomo de hidrogênio, que precisa de 2 elétrons na última camada, tá? Então, olha só o exemplo. HCl, tá? Então, olha só. Qual que é o primeiro passo? É separar. Eu separei o H e separei o Cl. O segundo passo, deixa eu aumentar aqui a fonte, está pequena. O segundo passo é você olhar na tabela. Qual é a família do H? Família 1A. A última camada, o H tem 1 elétron. O cloro está na família 7A. Então, em volta do cloro tem 7 elétrons. Eu vou colocar o 7 aqui, tá? Para você enxergar. Eu vou colocar de 1 por 1, porque eu não sei fazer de outro jeito. Peraí, deixa eu colocar aqui. Desculpa, gente, porque não tem muita habilidade com o computador, não. Então, deixa eu aumentar aqui a fonte para você ver. Peraí. Ele tem 7, né? Porque a família do cloro é a família 7A. Então, eu vou dar um Ctrl+C e Ctrl+V aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Por que, professor? Porque a família do cloro é a família 7A. Agora, qual que é a regra? Os átomos precisam de 8 elétrons na última camada. O cloro tem 7. Para 8 falta 1. O H tem 1. Só que o H é exceção, ele precisa de 2. Para 2 falta 1. O que eles vão fazer? Eles vão se ligar. Oh, meu Deus do céu. Aí. Ficou ruim aqui. Aí. Eles vão se ligar. Agora é só você contar, ó, Jaque, presta atenção, ó, olha o cloro. 2 em cima, com 2 do lado, 4. Com 2 de baixo, 6. Com mais um aqui em 7, com mais outro do H, 8. E o H, 1, 2. Quando você liga, os elétrons vale para os dois. Então, esse elétron do H é tanto dele quanto do cloro. O elétron do cloro é tanto dele quanto do H. Então, olha de novo a contagem. Olha o H. 1, 2. E o cloro? 2, 4, 6, 7, 8. 8. Só isso. Entendi. Mas olha só. Vai cair uma questão na prova só. Extremamente simples, parecido com essa aqui.
Nada muito complicado, tá? Tá bom, obrigada. De nada. Pessoal, agora eu preciso aqui de um feedback de vocês aqui, de todo mundo. Estamos combinados, gente? Vocês entenderam essa revisãozinha? O que vai cair na atividade avaliativa? Sim, tá tudo bem. Eu só queria que Tá. o senhor desse um feedbackzinho para mim. É só naquela lá atrás que o senhor falou. Os orbitais estão dentro da camada, certo? Isso aí eu entendi. Isso. Uhum. Não, eu só quero que você entenda o seguinte, que os elétrons estão dentro dos orbitais e os orbitais dentro das camadas. Agora, você falar que as camadas estão dentro dos orbitais, aí é errado. O certo das camadas. o certo é elétron dentro de orbital e orbital dentro da camada. Essa é a ordem. Elétron dentro de orbital e orbital dentro da camada. Tá? Certinho. Só isso? Era só essa parte. Então tá. Gente, mais alguma pergunta, mais alguma dúvida? Pode perguntar, gente. Tá tranquilo? Essa aula sua aqui de revisão vai ficar salva, né? Lá no AVA? Vai sim. Inclusive, eu só vou baixar o vídeo e daqui a pouquinho, gente, até meio-dia já tá lá no AVA, mas eu faço o seguinte, tá, Jaque? Eu posto tanto no AVA quanto no nosso grupo. Okay. Eu posto nos dois, tá? Para você, se não acessar lá, poder acessar pelo WhatsApp, porque muitos alunos falam comigo que não conseguiram entrar no AVA, então eu posto lá e posto no grupo, tá? Tá bom. Então, beleza. Gente, mais alguma pergunta, mais alguma dúvida? Amanda, Rodrigo não falou nada hoje, ele tá dormindo, Fernanda, Stephanie, Zilderson. Tenho dúvida, não. Então tá bom. Professor. Fala, Fernanda. Sobre a aula tá tudo ok. Só que, tipo, eu acho que eu tô te devendo muita tarefa, muita atividade. Eu te ajudei, eu vou parar aqui, porque senão fica muito pesado.